Assista agora programa Norte Empreendedor. Oferecimento Porto Tintas. Confiança e especialidade. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. Bom dia, o programa Norte Empreendedor está começando agora. Todos os sábados às 9h15 da manhã, eu, Marcos Rogério, estou aqui para levar até vocês as notícias e histórias de empreendedorismo dos nossos convidados aqui pelo canal 13 TV Cultura. A conversa de hoje é com um empreendedor de sucesso, pioneiro de nossa região, precursor da agricultura do Centro-Norte Mato-Grossense. A história da agricultura, praticamente do desenvolvimento em tecnologia de cultura da agropecuária e da agricultura no nortão do Mato Grosso, no meio norte, foi discutida e debatida praticamente na varanda de sua casa, em sua fazenda. Eu converso hoje com o seu Nuni Matsubara. Bom dia, seu Nuni. Bom dia. Seu Nuni, a história do senhor, como o seu Nuni Matsubara, se confunde com a história da agricultura no centro-norte e no nortão de Mato Grosso. O senhor chegou em que ano? Começa em mais ou menos. Minha história começa em Mato Grosso há 55 anos atrás, em 1960. Quando eu trabalhava com máquina de arroz, venda e compra de cereais, em Maringá, estado do Paraná. Teve um ano, em 60, que faltou arroz no Brasil todo. Eu vim atrás de arroz em Cuiabá. Chegando em Cuiabá, tinha um imobiliária que estava requerendo terra do Mato Grosso para quem quisesse. Olha só. E era de preço barato. Minha origem era da agricultura, minha infância foi na agricultura. Sim. Eu falei, bom, desse jeito eu posso ser fazendeiro. E aí começa a história. Requeria terra. Sim. Em 60. Saiu a escritura em 65. 5 anos depois. 5 anos. Mas como eu tinha requerido em cima de um mapa, depois de sair da escritura, eu não achava minha terra. Sim. Era um córrego, eu ainda comprei com referência, um córrego rico, sim, no Rio Verde. Uhum. Mas você andando no Rio Verde, tem tanto córrego, e como não tinha referência, não tinha habitação, você não sabia qual que era córrego rico ali. Para achar era difícil. Então ficava em dúvida. E no inteirinho, encontrei um agrimensor que estava medindo terra aqui no Teres Pires, entre entroncamento Teres Pires e Rio Verde. Certo. E ele falava para mim que descia pelo Rio Verde. Uhum. Eu falei, vê se me encontra essa minha fazenda. Né? Aí depois de uns 15 dias ele mandou um telegrama para mim, olha, na tua fazenda está cortando uma estrada federal. Que benção. Eu falei, mas não é possível eu ter tanta sorte assim. Né? Uhum. Vim aqui, realmente era um cerrado, mas era um cerrado bonito, terra plana. Gostei do local. Uhum. Fui animado para casa para contar as histórias para meus pais, meu tio, que era sócio meu. Sim. Só que depois de uma semana, eu comecei a pensar, será que o agrimensor não falou isso aí para facilitar a medição, porque tinha prometido medição, pagar medição para ele? Tudo. Certo. Fiquei em dúvida e voltei. Tinha um acampamento no Beck, ao lado do Rio Verde, ali. E perguntando, ele falou, o tenente que fez a abertura da estrada, ele deve saber. Daqui uns 3 dias ele está aí. Aí esperei ele chegar, quando conversei com ele, e perguntei, aquele córrego ali na frente é córrego rico? Ele olhando na caderneta de poupança, na caderneta de campo dele, e ficava até emocionado esperando o resultado, né? Uhum. E ele folheando o caderneta de campo disse, aquele é córrego rico. Então eu falei, tá fazendo é minha. Confirmou. Confirmou. Olha que sorte. Aí que eu mandei fazer medição e começamos a querer explorar. Porque naquele tempo tinha muito poceiro, era perigoso também, meio né? perigoso também. Então precisava tomar conta da fazenda. Bom, o que vão fazer naquele meio do mato? No lugar que não tem referência nenhuma. Falei, o jeito é fazer pastagem. Uhum. E terra fraca, que pasta que vai dar? Na época eu pensei em capim gordura que estava naquele cerrado de Minas, naquele terra fraca. Uhum. E trouxe para cá e plantei 40 hectares mais ou menos de pastagem e soltei o gado. Meu primeiro susto. Depois de uma semana,
a pastagem ficou tudo vermelho. Vermelhou tudo. Vermelhou tudo. O gado arrancava o capim com raiz e tudo. Comia tudo pela raiz. Saía pela raiz e tudo. Bom, tive um problema, eu conversando com pesquisadores da Emater, né? Eu tenho até hoje gravado que o diretor técnico da Emater chegou, fez um ponto de interrogação no quadro negro, falou, isso aqui lá é isso aqui. Se você quiser, vamos começar, né? E nós começamos, plantamos arroz, ele falou, arroz acho que dá. E plantamos arroz, realmente arroz deu alguma coisa, deu produção. Com a intenção, depois de área corrigida e com adubação, com o resto da adubação de soja, de arroz, nós plantávamos pastagem. E fizemos isso aí. Formamos, nesse inteirinho nós tivemos muita sorte que começou a trazer o capim lá da África, braquiária. Nesse período. Nesse período. E nós plantamos braquiária de cubos até que formou bem a pastagem. Certo. Compramos gado e soltamos. Aí o gado, o que acontecia com o gado? Ficava com cara inchada, a pele começava a manchar, descascar. Aparecer deficiência. Aí nós fomos atrás de um cientista lá de Piracicaba, um doutor, eu esqueci o nome dele, mas ele veio, ele notou a carência de fósforo, carência disso, e ele formulou para nós, talvez a formulação do sal do cerrado foi ele que criou. E aí começamos a dar esse sal e segurou as coisas e começou a ir bem. Mas a pastagem também, a gente notava que não era a longo prazo, no cerrado. Aí nós tínhamos que pensar com a agricultura. Começamos com arroz. Arroz também, cada 3 anos a produção caía. E começamos a tentar com a soja. A primeira soja que eu plantei ficou tão pequeno que a gente precisava arrancar e jogar dentro da colhedeira. Deu 8 sacos por hectare. Jesus Cristo. Mas, então, estava com essa dificuldade toda. Aí eu cheguei à conclusão que procurar variedade, procurar isso. Não dava certo, não agricultura tropical, não, desconhecido. No mundo todo, a agricultura tropical é mais ou menos desconhecida. Fomos atrás da Embrapa, atrás de alguns pesquisadores que entendessem disso. Nós tivemos sorte na Embrapa de arroz e feijão. Encontramos um francês que tinha trabalhado na África. Olha só. Dr. Lucien Segui. Ele entendia mais ou menos a agricultura tropical. Ele veio na fazenda, olhou tudo, falou, se você tiver coragem de investir, eu fico aqui para nós viabilizar a agricultura tropical. Eu concordei, mas concordei assim, moço, jovem ainda, coragem só, dinheiro nenhum quase, mas vamos lá. Começamos a pesquisa, até os bancos me ajudaram a fazer a pesquisa, tudo. E aí que começa a agricultura tropical com ele, no manejo de solo. O que ele notou? Ele notou uma vez, olhando a plantação de soja, ele notou um lugar bem melhor e outro lugar normal. Nesse lugar bem melhor, nós tiramos uma amostra de 2 lugares. Certo. E no lugar melhor dava mais ou menos 15% a mais produção. Aí ele, como cientista, foi procurar o que era atrás da a antecedência da soja. Certo. E ali realmente nós tinha muita carrapicho. Que carrapicho que gruda. Certo. Cientificamente chama sênculos. E então ele falava, essa carrapicho tem mais lignina, é mais difícil de apodrecer. Então ela vai apodrecendo no período da planta. Aí ele chegou à conclusão que no trópico, o que acontecia? Se você misturasse, naquele tempo que nós gradeava toda a área, mostrava resto cultural, como o lugar é quente. Na primeira chuva, a mineralização era muito rápida. Exato. E com chuva torrencial descia tudo. E a planta que a gente plantava atrás não conseguia aproveitar o resto cultural da planta. Exato. Aí que nós começamos a partir para o plantio direto. Né?
E primeiro plantio direto que nós fizemos foi bem. E o que era capim que nós procuramos para fazer? Aí ele achou como é que chama? Milheto. Milheto. E começamos a plantar o milheto para fazer a palhada. Fazer palhada. É. E foi muito bem. E o milheto, naquele tempo tinha pouco semente, e tinha um senhor Pedro que morava no interior um pouco. Ele falou, eu não tenho milheto, eu vou plantar milho e grão que ele tinha trazido para o porco dele. E nisso, o milho deu algumas espigas. Olha só. Aí que começa a safrinha do milho aqui do Mato Grosso. Por acaso. Por acaso. Então chegou, em vez de milheto, vamos plantar milho, que dá grão, alguma coisa. E dá massa para o soja. Dá massa para o soja. Bom, desse jeito fomos dando tão bem nesse milho, só que não podia vender para ninguém, porque o frete era duas vezes mais caro do que o próprio milho. Então a gente forçava o Banco do Brasil a comprar o milho. Sim. E um dia na fazenda lá, o superintendente do Banco do Brasil, na varanda da fazenda, falou, o Banco do Brasil não vai aguentar esse negócio. Então como é que vamos fazer? Vamos inventar um consumo desse milho na nossa região. Aí nós conversando lá, falamos, vamos começar com criação de porco, frango. E até o Otaviano Pivetta era um molecão. Olha. E ele criava alguns porcos. Eu falei para ele, Otaviano, tá bom de você formar uma cooperativa e fazer, que o superintendente do banco está falando que vai financiar a cooperativa se for fizer. E ele assumiu. Aceitou a empreitada. Ali que ele começou a parte política dele e tudo. Olha só. É ali que ele começou a politicamente sair também. E deu resultado. Hoje, Sadia que está ali, essas indústrias todas, provém daquele superintendente, daquele incentivo. De um princípio para se criar um consumo de um produto que não sabia o que fazer. Não podia vender. Olha só. E isso aí foi, a agricultura foi melhorando. Aí as empresas começaram a trabalhar com a agricultura com sementes, né? Como é que chama? Sementes transgênicos. Transgênicos já na época. Para melhorar o problema de venenos para matar. Né? E só que tem uma coisa, para mim eu acho que o agricultor gosta de simplicidade. E o vendedor de insumo traz toda uma facilidade para ele. Certo. Né? Convencido pela facilidade das coisas. Está esquecendo um pouco, hoje atualmente, esqueceu-se um pouco o manejo do solo tropical. No solo tropical, o que acontece? Doenças e pragas e doenças multiplicam muito mais rápido que na zona temperada. Pois é. Hoje nós estamos com ferrugem, problema disso, problema daquilo. O agricultor está fazendo 5 pulverizações, 6, 7 pulverizações numa área. Eu tenho um certo medo, essas pulverizações, que vai contaminando os lençóis freáticos e tudo. E mais tarde, numa abundância de produto, o chinês é muito esperto. Pode chegar um ano e falar, eu não quero esse produto cheio de veneno. Eles podem brecar. Pode brecar. Mas nós temos tecnologia que já criada, começou a ser criada lá dentro da fazenda, rotação entre agricultura e pecuária junto. Hoje temos fazenda com sucesso. Né? Hoje, por exemplo, tem uma fazenda aqui perto mesmo, do seu Valdemar Antonioli. Sim. Ele tá conseguindo 4, 5 cabeças por hectare já dele. Olha só. Né? E colhendo seus 70 sacos de soja. Na rotatividade. Na rotatividade. O que acontece? Na rotatividade, na pastagem, o dejeto dos animais ajuda na soja quando vier. Se você vê lá, nodulação da soja, o tamanho do nódulo da soja, que é nitrogênio depois para a planta, sim, você precisa ver o tamanho como é grande.
Olha, E tem uma grande outra coisa surpreendente que eu acho. Aquele rola-bosta que tem, aquele sei. Aquele besorrinho. besorrinho. Aham. Ele faz o furo, como tem dejeto, como é alta lotação e Uhum. dejeto em toda. Ele faz uns 5, 6 furos por metro quadrado, 20 centímetros, e levando esterco, né? Fazendo esse processo. Processo. Então é um tipo de uma aração bem feita, natural. Natural. Eu acho que é um espetáculo. Só que a agricultura, os agricultores gostam da simplicidade, quando começa a complicar um pouquinho já não. Uhum. Eu acho que está faltando o governo induzir um pouco a coisa agora, para partir para esse lado. E tem financiamento hoje, né, Uhum. para essa sustentabilidade. Por exemplo, nesse processo, nós conseguimos incorporar mais ou menos 1 tonelada de CO2. Quer dizer, se acontecer isso, mais ou menos significado que nós estamos plantando dentro da mata. Praticamente. Então nós temos uma tecnologia fabulosa. Falta, o que está faltando nos estados hoje? Antigamente tinha Embrapa da pesquisa e Embrater da difusão da pesquisa. Sim. E não sei que governo é que acabou com Embrater. Hoje temos tecnologia, mas não temos elementos que levam tecnologia ao produtor. A transferência de conhecimento Transferência de conhecimento. Então só os grandes que crescem cada vez mais, porque ele vai atrás da tecnologia onde tiver. Vai. Agora, médio e pequeno, Não está conseguindo não está receber. conseguindo. Outra coisa que falta para nós aqui, infraestrutura. Nós estamos brigando por hidrovia já faz muito tempo. Muito tempo. Não consegue. Podíamos aproveitar essa usina elétrica que tem, né, fazer o transbordo da carga. Exatamente. Né? Mas o Ministério da Energia não quer ver nada com o problema de transporte. Ele fala, o problema de transporte é com o DENIT, não é conosco. Cada um no seu. Cada um no seu, que é uma grande pena para o Brasil. O senhor, seu Matsubara, com essa história, com a história da agricultura, com o empenho do senhor, naquela época, tendo ainda jovem, como o senhor disse, buscando pesquisa naquela época para desenvolver a agricultura. Quando muitos vinham para cá, davam de cara com aquele solo fraco e voltavam embora. Certo. Abandonava tudo e voltava embora. Sim. Então, esse desejo de desenvolver cultura é uma coisa que talvez esteja faltando hoje para fugir um pouco da facilidade e investir um pouco mais num solo que possa produzir algo mais saudável. Com pesquisa, vai descobrir rentabilidade. Agora, são coisas que, por exemplo, para mim tem acontecido ali vários fatores que ajudaram a fazer isso. Acabou ajudando. Por exemplo, no Cerrado, por exemplo, naqueles tempos, nós fazíamos financiamento, né? Pegava 100 mil reais e pagava 60. Era subsidiado. Subsidiado. Outra coisa, como eu era pioneiro, e eu tinha muito medo que eu ficasse isolado no meio do matão. Né? Uhum. Puxa vida, eu vou ficar lá. Mas como eu era pioneiro e toda pesquisa, por causa da pesquisa, começou a juntar cientistas do mundo todo, até japoneses, americanos, etc. Tinha dia que lá na minha fazenda, num jantar, se falava inglês e eu estava por fora. Né? Tinha línguas diferentes. Línguas diferentes lá. Então não deu sentimento de solidão, nada. Parecia que eu estava no mundo. Olha só. No meio, lá em Sorriso, ao lado de Lucas, eu estava no mundo. Se eu tivesse em Maringá, não estava no mundo. Pois é. Então tem coisa. Agora, eu falo, jovem, eu acho que tem que sonhar e acreditar no sonho. Olha isso. Essa persistência minha nesse sonho, eu acho que deu para... Foi o fator preponderante. Então hoje eu acho que o jovem precisa sonhar e ter persistência no sonho dele.
Nós estamos aqui conversando com o precursor da agricultura do Médio Norte e do Nortão do Mato Grosso, com uma história maravilhosa, com conselhos que vão mudar a sua vida se você souber aproveitar. Você que é agricultor, você que é empreendedor de carreira ou de negócios, serve para todo mundo. E daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos falar a visão dele, um conselho dele para os jovens empreendedores. Daqui a pouquinho com o seu Maxubara. Até lá. Sinop ganha vida com as cores da Porto Tintas. Obras renomadas que se transformam com as cores e a qualidade da Porto Tintas. Estoque completo garante produtos à pronta entrega de marcas renomadas. Ao pintar seu imóvel, pinte com a Porto Tintas, com as cores que vão realçar a sua casa e a sua vida. Porto Tintas, confiança e especialidade. Fone 3531-2929, Avenida Itaúbas, no centro da cidade. O programa Norte Empreendedor está de volta e hoje eu estou aqui praticamente ouvindo a história do seu Nuno Maxubara, uma história fantástica sobre o início, o princípio do desenvolvimento da agropecuária, da agricultura aqui no Médio Norte, no Nortão do Mato Grosso, que principiou ali na sua fazenda, onde na varanda de sua casa passaram por ali pesquisadores franceses, ingleses. Muita pesquisa foi discutida e debatida e implantada na nossa região em busca de resultados na fazenda do seu Maxubara. E eu estou aqui com ele ouvindo a história dele, quase que nem interferindo, que é para ele contar a história dele, que é muito interessante. Talvez precisasse de mais um programa para ele contar a história dele. Mas hoje nós vamos ouvir dele aqui, ele estava acabando de dizer para a gente sobre a importância do jovem em empreender. Seu Maxubara, o senhor estava falando da importância do jovem. O jovem, hoje, informação é muito importante no estudo, não tem dúvida. Mas eu acho que ele tem que viajar um pouco também. Conhecer essa imensidão do Brasil. Por que eu fiquei em Mato Grosso e persisti um pouco? Porque eu conheci em Guarapuava os colônios dos alemães lá, que vieram da Alemanha, entraram num lugar chamado Entre Rios lá. Era um samambaia puro. Samambaia no Paraná era terra ruim, sinal terra ruim. Era referência de terra ruim. É terra ruim. Eles entraram, depois de 5 anos, você precisa ver como é que ficou o desenvolvimento. E conheci também viajando Itumbiara, em Goiás. Também um lugar que era, todo mundo acreditava que não ia para frente, etc. Também tiveram sorte, porque abriu a Brasília, então tinha um movimento ali na frente. Uhum. Itumbiara foi muito bem. E a esperança era na minha fazenda também que acontecesse mais ou menos uma coisa semelhante, algo parecido. A persistência que deu para mim fazer é isso aí. Então eu acho que o jovem tem que sonhar e acreditar no sonho dele e persistir. Aí que eu acho que sai a criatividade das coisas. Sr. Maxubara, a agricultura moderna, o senhor chegou a comentar sobre a preocupação do senhor hoje, e é uma preocupação do senhor e também dos jovens pesquisadores hoje sobre o excesso de pesticida, de inseticida que é utilizado na agricultura extensiva. O senhor vem de uma agricultura onde o senhor pesquisou a capacidade do solo de transformar a matéria orgânica em minerais para que se produzisse o soja, o arroz e o milho. Então o senhor acredita que a nossa região em especial, que é uma região que consome muito por conta da agricultura extensiva, consome muito inseticida, precisa investir, pesquisar mais sobre uma cultura mais sustentável? Eu acho que é necessário, é fundamental da Guarani. Eu acho que está no limite das coisas hoje. Essa agricultura, soja, milho, com os insumos e defensivos que estão usando de excesso, Sim. Eu acho que vai chegar um blackout um dia. Eu acho que deveríamos aproveitar, o governo devia induzir, tem financiamento para isso, induzir uma rotação, vamos por dia, eu digo com pecuária, 4 em 4 anos. Sim. Divida a tua fazenda em 8 pedaços. 4 anos de pecuária e 4 módulos de agricultura. Todo ano sai da pecuária, vem para a agricultura e sai da agricultura, vem para a pecuária. Faz uma rotação de 4 anos. Eu acho que diminuiria muito o problema de incidência de doenças, né? Sim.
de pragas e melhoraria a estrutura do solo, Com que é uma certeza. coisa fantástica. Hoje eu vejo quem está fazendo isso, tem alguns fazendeiros que estão fazendo isso. Eu vejo a ajuda que a natureza traz para o fazendeiro. Olha só. Tem na fazenda de gado, como a lotação é bastante, esparrama-se muito dejetos dos animais. E isso aí serve mais tarde para a nodulação da soja. Você precisa ver o tamanho do nódulo diferente. Nódulo é nitrogênio para a planta. Sim. Então, melhora a produtividade. E nesse pastagem, o que é mais admirável que eu fiquei, tem um rola-bosta. Ele faz mais ou menos 5 furos por metro. Né? E carrega o esterco a 15 a 20 centímetros para baixo do solo. É uma aração e adubação fantástica, feito pela natureza. Exatamente. Né? Então tem coisas boas. Agora, é necessário que o agricultor, principalmente pequeno e médio agricultor, precisa conhecer e o governo incentivar a fazer isso. Pensando num futuro. Futuro, vale a pena. E outra esperança muito grande que eu tenho é fazer hidrovia Telespires-Tapajós. Se nós fizermos hidrovia Telespires-Tapajós, o lucro do agricultor, mais ou menos, sobe 10% a mais. Isso significa que hoje nós estamos deixando de ganhar a região 2 bilhões de dólares por ano. Por ano. Por ano. Não é pouco dinheiro. Outro dia eu imagino uma reunião da Embrapa lá e está falando, vai demorar 100 anos para fazer essa hidrovia. Eu fui fazendo meu cálculo e falei, 100 anos o agricultor está perdendo 200 bilhões de dólares, né? Deixando de ganhar. Irrecuperável. São coisas que a região, politicamente, e os empresários precisam começar a conscientizar e discutir mais. Eu acho que numa democracia quem grita é que ganha. Mais ou menos por aí, né? Se ficar quieto, passa batido. Passa batido. Porque em toda a região está faltando coisas. O lugar que grita mais é que consegue alguma coisa. Eu acho que é necessidade. Outra coisa. Não sei se você notou, quando a cidade é pequena, junta 5, 6 ou 7 empresários maiores aí e começa a decidir o que fazer. E essa decisão é holística. Ela vê como um todo. Sim. Agora, quando a cidade cresce, não sei se... Cada um começa. Sindusmais só com madeira. Sindicato rural só com parte rural. CDL só com comércio. Cada um se individualiza. O médico para o sindicato médico. E então você vê, não tem um lugar que possa discutir holisticamente a região. Exatamente. Né? Eu acho que é nesse ponto, eu acho que as universidades precisam tomar frente disso e fazer um ponto de encontro de todos. É tudo interligado, na verdade, né, Sr. Marcos Subato? No Sinop eu sinto muita falta dessa decisão holística. Decisão holística. Um plano holístico de desenvolvimento. Desenvolvimento. E outro, região de Sinop é uma cidade capital da região. Ela tem sua responsabilidade na região toda. Com certeza. Certo? Tem que ser, da agora em diante, precisamos eleger políticos que possam aglutinar as ideias da região. Mas eu acho que nós chegamos lá. Vamos chegar lá. Talvez com a mesma sorte que o senhor teve no princípio com esses pesquisadores, com a alegria, com a força que o senhor tinha naquela época, tem até hoje, transmite isso para a gente. Num determinado momento para cá, nossos políticos possam se sentir dessa forma, com essa energia, e causar esse, pelo menos, talvez não totalmente agora, mas o início, através das universidades, desse projeto holístico de desenvolvimento econômico. E a palavra é essa. É um plano holístico de desenvolvimento econômico. Mas devagar está acontecendo. Você vê essas gritos do pessoal tudo. Vai chegar lá. O povão está chegando lá. Né?
O seu Maxubara, o senhor, com quem a gente conversa, com qualquer cooperativa que a gente vai, qualquer político, qualquer empresário, conhece o seu nome, conhece a sua história e todos sabem da importância que o senhor tem e teve já no passado, né, no desenvolvimento da nossa região e parafraseando o senhor, numa questão holística de desenvolvimento, não só para a agricultura. Por quê? Porque a agricultura, principalmente para Sinop, é o que, junto com a educação, é o que tem nos salvado do pós-madeira, né? Pois. Porque a madeira acabou, praticamente acabou. Certo. A outra coisa que nós temos na nossa região, ou na região toda, a sociedade, nós precisamos entender que aquela casa é onde ele mora. Uhum. Então nós fazemos uma cerca, tudo, cercamos elétrica, cerca elétrica, etc., e isolamos lá. Fica preso. Fica preso. E só temos condições com um semelhante nosso. Você tem amizade com fulano e fica naquela. Exatamente. E a criança? Vai ficar nisso? Eu pergunto. Como é que Será que não haveria necessidade de criança viver mais a sociedade como um todo? Nós, acho que não sei se na tua idade foi, mas na minha idade, brincava com todo mundo. Era. Né, na rua. Hoje a mãe falou, não pode sair, não pode sair. Eu acho que temos que modificar. Nós temos que pegar esses bairros, por exemplo, a sociedade ir lá, trabalhar junto, trabalhar esposa que está ganhando nenê, daí em diante, comprando de 20 anos. Dá um sonho para esse menino que vem vindo. Eu acho que evitaria muita violência. Muita coisa. Muita coisa. Eu acho que a inclusão é pela educação. Dar, eu sempre tenho no meu conceito, dar escraviza, ensinar liberta. E nós estamos acostumados a dar, talvez mais é para livrar nossa consciência do que um bem real. Do que realmente assumir o compromisso verdadeiro. Eu acho que nós precisamos investir mais, achar que minha casa é Sinop, minha casa é Estado, em toda a sociedade. Nós, nesse período, para nossa garantir a sobrevivência da família, nós esquecemos do semelhante. Eu acho que nós temos que repensar um pouquinho. Repensar esse processo. Repensar esse processo. A própria agricultura está ficando... pouquíssimas pessoas tocam uma fazenda de extensões imensas. A tecnologia é bem aceita em todo lugar. Certo. Ela é bem aceita. Mas com relação a esse desenvolvimento dessas pessoas, recente nós temos visto filhos de fazendeiros que estão voltando para a fazenda e assumindo, mas até pouco tempo os filhos se afastaram. Se afastaram, Se afastaram. Eu acho que a sociedade, muitas vezes eu acho que a sociedade aprende sofrendo, mas devíamos ter inteligência suficiente para sofrer menos. Sofrer menos e aprender mais antes de sofrer, né? Principalmente a agricultura também, eu vejo tudo muito simplista. Então, um bom papo de um vendedor cativa muito mais do que a razão real da ciência. Por aí. Então, eu acho que tem que repensar. Mas isso aí tudo eu acho que é uma educação. Se você vê, hoje Coreia do Sul, por exemplo, que investiu na educação. É hoje uma potência mundial. É potência. E paísinho que acho que não tem nem o tamanho do estado de São Paulo. Nossa. Né? E o vizinho Coreia do Norte se fechou? Se fechou, não tem o que comer. Pior do que Cuba, né? Pior do que Cuba, com certeza. Sr. Maxubara, o senhor aqui nos afirmando também, deixando essa mensagem de que é através da educação que nós vamos conseguir um mundo melhor. O senhor deixou o seu legado na agricultura, no desenvolvimento de pesquisa, conheceu um solo fraco, conheceu uma região de pouquíssimas pessoas e as pessoas
acharam o senhor aqui. O senhor, a sua energia trouxe essas pessoas para dentro da sua fazenda. Eu acho que eu posso dizer isso. E através dessa história do senhor, o Mato Grosso, o norte, o médio norte do Mato Grosso, tem uma agricultura forte, um peso na balança comercial fantástico, mas esse peso na balança comercial parece que não é sentido, ele só é sentido realmente na balança, mas no que diz respeito à importância que ele deveria ter num país como o nosso, parece que não reflete tanto, fica meio à mercê. O mundo, é mais ou menos, o conceito no mundo é feito de propaganda, marketing. Vocês que estão no marketing. Exatamente. Certo. E o alimento, que é a coisa mais importante de um ser humano. Um ser humano bem alimentado, ele evita doenças, né? Evita série de coisas. Mas não dão valor porque a mídia, o agricultor não sabe trabalhar com a mídia. A verdade é essa. Existe no mundo pouco todo. Trabalho de marketing Em cima do agricultor. Que o agricultor possa ser de bom, de positivo. É. Então só é valorizado quando falta. Exato. Né? Mas eu acredito que o mundo, pelo que os cientistas estão dizendo, com a falta de chuva que vai ter, com o aquecimento global, eu acho que a agricultura vai ser uma das coisas mais principais do mundo. E o Mato Grosso está preparado para chegar lá. Desde que saiba cuidar o manejo de solo, vamos levar o solo nosso bem feito, sem estragar. Temos tecnologia para isso. Preocupar com a preservação do próprio solo. É. Eu acho que nós vamos ter condições bem melhores aqui para frente. Porque a preocupação com manter as reservas florestais, e hoje o Mato Grosso, quer queira, quer não, é uma referência disso. Sim. Apesar de algumas áreas, de alguns empresários que ainda teimam sem trabalhar com o projeto de manejo correto, sem trabalhar com autorização correta, mas na sua maioria, o estado de Mato Grosso tem mais reservas florestais do que muitos estados, do que muitos países por aí, em sua totalidade. E a agricultura, como o solo mesmo, depois de retirada da floresta, como já produtivo do soja, do milho, do arroz, dos produtos de complemento alimentar para gado, para porco, como o milheto, como o sorgo, cuidar desse solo como terra mesmo, né? Como fonte de vida, para que se plante ali algo sem estar comprometendo, como o senhor disse, os lençóis freáticos. E na natureza, o que é mais importante no nosso solo tropical? É matéria orgânica. Matéria orgânica. Sem matéria orgânica não há vida. Então, temos que cuidar com matéria orgânica. E o que vai no solo? Por exemplo, se você tiver bastante matéria orgânica, começa a cultivar série de bactérias, etc., fungos, etc., que consegue também quebrar a molécula dos inseticidas também. Ah, sim. No digerir matéria orgânica, eles quebram a molécula dele. Então, fica mais inerte um pouco. Então, essa matéria orgânica tem uma importância fundamental na agricultura tropical. A própria matéria orgânica pode recuperar o solo. Pode recuperar o solo. Ajudando na preservação. Agora, é pena que Ibama começou mais um policialesca. Se a Marina da Silva, no início, pensasse, opa, vamos ter problema climático no mundo, vamos estudar e vamos... Se fosse mais na parte educativa da coisa, ensinar mais a sustentabilidade, eu acho que nós estaríamos num patamar bem melhor. Bem mais avançado. Então, o que pensou? Quem é culpado primeiro? Deixa eu ver aqui, principalmente nós aqui sofremos que quase o pessoal do Serraria foi preso e essas coisas todas, que não haveria necessidade. Poderia ser mais branda e mais branda e conscientizar melhor. Investir mais na preservação do solo de outra forma. Qualquer ser humano entende. Se mostrar para você que a longo prazo você vai muito mais rico desse jeito, você caminha por esse lado. Por esse lado. Né? E aí eu acho que falta um pouquinho mais educação. No final você chega à conclusão seguinte. O que é que precisa? Educação, educação, educação.
Por aí. Seu Maxubara, eu agradeço por demais a presença do senhor. Se nós tivéssemos mais tempo no programa, eu ia continuar conversando e vai haver mais oportunidades. Pois não. O programa Norte Empreendedor vai ficando por aqui, com esta agradabilíssima conversa, ouvindo a história do seu Muni Maxubara, precursor da agricultura no meio norte e nortão mato-grossense, um exemplo de vida, com exemplos que está deixando para a gente aqui de uma sociedade melhor, uma sociedade onde, como ele disse, nossos filhos possam brincar com um amigo que ele possa escolher, sem a preocupação da violência. A história dele se confunde com a história de países avançados. É um desejo de que o Mato Grosso, de que o nosso país atinja esse sonho do seu Maxubara, não só de ter desenvolvido a cultura, mas de um mundo melhor. O programa Norte Empreendedor vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Programa Norte Empreendedor. Oferecimento Porto Tintas. Confiança e especialidade. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa.